Fala, fala galera, saudação histórica. Pessoal, vídeo de hoje, Idade Moderna. A Idade Moderna, pessoal, depois de todos aqueles acontecimentos da Idade Média, depois de tudo aquilo que aconteceu, a Idade Moderna começa em 1453 com o cerco de Constantinopla e vai se encerrar em 1789 com a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Pois bem, eu começo falando de Idade Moderna com vocês, com um dos eventos extremamente marcantes dela, né? Que são as grandes navegações. As grandes navegações foram, assim, o ponto culminante para a geografia. As grandes navegações, na visão de um geógrafo, é o começo da globalização. É o começo do mundo globalizado, em que tudo começou a ficar mais próximo, tudo começou a ficar mais interligado, rotas comerciais, a gente vai ver questão de colônia, questão de comércio, enfim, começo falando delas. As grandes navegações tiveram como pioneiros Portugal, Espanha. Portugal, com as suas caravelas, foram percorrendo todo o canto da África, né? Descendo a África, passando ali pelo Cabo das Tormentas, percorrendo a Índia, China, Japão, enfim, todas aquelas regiões. E com a Espanha, sendo assim a descobridora da América, do Novo Mundo, Cristóvão Colombo. Então, pessoal, as grandes navegações tiveram importância extremamente política e comercial, né? Em que novas rotas de comércio marítimo foram ali articuladas, os burgueses financiaram e muito as grandes navegações, os novos reis que estavam lá tomando de novo o seu poder, e dessa vez o poder desses reis seria absoluto, logo mais eu falo para vocês, e para a igreja, obviamente. A igreja tão poderosa e tão influente durante a Idade Média, agora queria retomar aquela influência que ela exercia com as grandes navegações, propagando a fé cristã e católica por todo o globo. Então as grandes navegações elas foram o ponto principal da Idade Moderna, foi o ponto principal para a questão de mundo globalizado, né, do globalismo. E me adianto um pouco, e com as grandes navegações nós tivemos vários quesitos que vai ser não só a descoberta do Brasil, a descoberta da América, das 13 colônias para a Inglaterra, mas também nós vamos ter um sistema de escravo, um sistema escravocrata que vai se iniciar com as grandes navegações. Mas enfim, as grandes navegações vão ser muito importantes. Inclusive, o colonialismo vai surgir em detrimento dos acontecimentos delas. Por quê? Os portugueses vieram aqui para o Brasil, os espanhóis vieram pela região da Argentina, México, dominaram, Francisco Pizarro, né? Todos esses desbravadores e colonizadores que vieram para cá e vão estabelecer relações com a colônia, ou seja, o colonialismo é a construção de colônias, né? Você ter uma colônia lá e exercer também o pacto colonial, que é uma nova forma comercial abordada na época pelos reis da época. E no pacto colonial, nós temos aí uma relação comercial estritamente forjada pela metrópole para a periferia. Ou seja, a periferia só pode comercializar com a metrópole. A colônia só pode comercializar com o país colonizador. Isso vai ser muito utilizado aqui no Brasil e vai gerar várias revoltas e vários movimentos emancipacionistas, não só nativistas, mas também emancipacionistas. Então, pacto colonial é a colônia só pode comprar e vender para a metrópole. Como assim? A cana-de-açúcar que aqui era extraída só podia ser vendida para Portugal. O ouro, principalmente a prata, que era extraída da Argentina, da Bacia do Mar del Plata, daquela região, só podia ser levada pela Espanha. Então, esse é o pacto colonial que foi adotado pelos reis e rainhas que exerciam o poder absoluto das metrópoles. E o mercantilismo? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é um método utilizado
pelos reis e rainhas, né, daquela época, para proteger a economia da sua recém-formada nação, do seu recém-formado Estado. Por exemplo, a França, o Estado francês, o Estado português, o Estado espanhol, o Estado inglês. Note que quando eu digo Estado, é uma região com fronteira delimitada e reconhecido por outros países. Por exemplo, o Brasil é um Estado, o Estado brasileiro. Enfim, o mercantilismo funcionava para deixar a balança comercial favorável. Nossa, como assim? Repare, quando o país ele compra mais do que ele vende, ou seja, ele importa mais do que ele exporta, a balança comercial não fica favorável. Vamos supor, por exemplo, eu sou um rei. Eu produzo lápis. Os lápis que eu produzo são vendidos, por exemplo, para Inglaterra, para Portugal. Se eu vendo muito lápis para eles, ou seja, eles compram muito lápis de mim, e eu compro, por exemplo, pouca borracha deles, a minha balança comercial está favorável, porque o dinheiro está mais entrando do que saindo. O dinheiro da venda está entrando e o dinheiro da compra está saindo. Agora, por exemplo, isso é uma balança comercial favorável. Agora, se eu compro mais borracha e vendo menos lápis, a minha balança comercial não fica favorável. Então, o mercantilismo, um dos objetivos dele era esse, deixar em primeira mão a economia do Estado forte. E aí, vários processos de barreiras alfandegárias, né, vão ser instalados nos países, várias taxas de importação vão ser colocadas. Inclusive, esse é um processo que existe até hoje. Você colocar grandes taxas alfandegárias e cobrar muitos impostos na importação e vender bastante. Então, esse é o mercantilismo. Outro fator importantíssimo da Idade Moderna é o absolutismo, o poder absoluto dos reis. Aqueles reis da Idade Média que não tinham influência alguma, ou se não pouca influência, ou se não alguma, eles vão começar a exercer agora o poder absoluto na Europa. Ou seja, nas suas nações, eles são absolutos. Inclusive, um dos reis absolutistas mais famosos que tem, Luís XIV. O Estado sou eu. Eu sou o Estado. Na Inglaterra, a chefe de Estado hoje é Elizabeth. O chefe de governo é o Boris Johnson. Então tem uma diferença. Já o Luís XIV ele falava, o Estado sou eu, a França sou eu, sem eu não existe. E ele vai ser reconhecido como o Rei Sol. E vários países da Europa vão ter esse sistema absolutista em que o rei manda e desmanda. Um certo tipo de despotismo, né? Um certo déspota no país. Uma certa tirania, uma ditadura. Menos na Inglaterra, porque na Inglaterra, lá nos primórdios da Baixa Idade Média, com João o Sem Terra, que criou a Carta Magna, que dizia que o rei da Inglaterra teria que dividir o seu poder com o parlamento inglês. Esse tipo de estratégia vai ser adotada por Luís XVI na França, durante a época aí da Revolução Francesa, casado com Maria Antonieta, mas não vai surtir tanto efeito. E é claro, a Reforma Protestante. Durante a Idade Moderna, vários fatores que existiam na Idade Média vão começar a ser contestados e vão começar a ser vistos como incabíveis. Isso acontece. Durante o Império Romano, a diversão era ver gladiadores se matando no Coliseu. Hoje em dia, pensavam, a nossa diversão hoje em dia sei lá, ver um jogo de futebol, jogar carta, ir numa festa. Naquela época não. Naquela época, vamos ver o povo se matar. Hoje em dia, pensavam. Então, mudanças acontecem. Normal. E a venda de indulgências pela igreja, ou seja, a venda do perdão dos seus pecados, você paga para ser absolvido, começou a ser vista com maus olhos por um frei chamado Martinho Lutero. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a reforma protestante vai acontecer justamente por conta desses fatores da venda de indulgências, da Inquisição, né, da igreja, das castas privilegiadas que se tornavam bispos e se tornavam papas. Então vai haver um grande fator social para o Martinho Lutero criar toda
aquela situação de reforma. Ele vai escrever as 95 teses, pregar na porta da igreja, enfim, vai dar no que deu. E hoje em dia o protestantismo está espalhado aí pelo mundo todo. Inclusive, vai um bônus aí para vocês. Uma das ações da Igreja Católica contra a reforma protestante é investir recursos, financiar as grandes navegações. Ou seja, o protestantismo está alastrando. Então, nós, a igreja, vamos financiar esses navegantes, esses reis e rainhas, essas grandes navegações, para que nesses navios frades franciscanos, né, padres beneditinos, fossem aos demais países e espalhassem a fé católica. Futuramente, a Companhia de Jesus, que vai ser criada por Santo Inácio de Loyola, vai exercer grande influência aqui no Brasil, o Padre José de Anchieta, muito famoso. E tudo isso, todo esse sistema de absolutismo, de contra-reforma, né? O Concílio de Trento também, importantíssimo, que vai determinar o índex da igreja, a criação da Companhia de Jesus, novas regras para o Tribunal do Santo Ofício, a nomeação de bispos e cardeais agora seria somente do Papa e não mais dos reis, porque antigamente os reis, naquela época, os reis que nomeavam os bispos, somente o Papa teria autoridade para fazer isso. E encerro falando da Idade Moderna com ela, a Revolução Francesa. Vamos ver os antecedentes dela primeiro. Tudo começou com Luís XIV, por incrível que pareça. Luís XIV tinha um sonho de construir um palácio que fosse divino, algo nunca antes visto nessa terra. Então, na cidade de Versalhes, ele constrói o Palácio de Versalhes. Aquela construção magnífica que vai tirar muito dinheiro dos cofres públicos. Praticamente todo o seu período de reinado, Luís XIV vai construir o Palácio de Versalhes, que vai sofrer muitas alterações até Luís XVII. E então, devido a esses vários rombos nos cofres públicos e da má administração do seu filho Luís XV, Luís XVI, que não era tão bom governante, que não queria muito saber de governar, teve um casamento arranjado com Maria Antonieta, vai se encontrar aí na extrema situação em que a bomba vai explodir na mão dele. O pai dele, Luís XV, não soube administrar e o avô dele gastou tudo. Então, não teve um período de recuperação econômica. Então, a França se encontrava em uma crise econômica e vai ter também uma crise de alimento, uma crise alimentícia, em que a Europa vai ser tomada por dois El Niños, ou seja, duas correntes frias, dois invernos muito rigorosos nesse período durante a Europa. E aí a comida, o alimento vai se tornar muito escasso. E vão surgir várias charges, inclusive uma das charges mais famosas da Revolução Francesa é aquela que tem um plebeu, né, com orelhas de burro, carregando nas suas costas um nobre e um padre. Tanto que na Revolução Francesa, durante o período do terror jacobino, vários e vários padres e clérigos vão ser perseguidos e guilhotinados durante essa revolução. E o que a gente pode interpretar dessa imagem? Essa imagem pode cair, hein, galera? Pode cair de novo no Enem. Que significa o plebeu, burro, carregando em suas costas todo o luxo e ostentação do clero, da nobreza, e aquilo tinha que acabar. E aí, em 1789, após diversas tentativas do povo e diversas tentativas falhas de Luís XVI para retomar o seu controle do Estado e na França, a queda da Bastilha vai acontecer, né? Eles vão tomar a Bastilha, que era uma prisão política muito importante do rei, e aí acaba-se a Idade Moderna com a queda da Bastilha no ano de 1789. Então, galera, esse foi o vídeo da Idade Moderna. Curte, compartilha com seus amigos. Lembre que todo mundo está na mesma situação, o Enem está aí, não está tendo aula. Qualquer ajuda que venha é bem-vinda, então vamos ajudar o coleguinha. Então é isso, falou, obrigado, até mais.